Quase todo mundo quer ser líder quando as coisas estão indo muito bem. Quando o faturamento está crescendo, quando o negócio está evoluindo bem, os processos estão fluindo, o time está motivado. Mas a verdade que ninguém gosta de admitir é que quase ninguém quer ser líder nos momentos difíceis. Quando o negócio está estagnado, quando você precisa corrigir pessoas que você gosta, ou até demitir pessoas que você contratou, encerrar projetos que você iniciou. E esse é o lado difícil das situações difíceis. Você já deve ter ouvido falar, né? É o livro do Ben Horowitz e hoje o Café com a Líder é inspirado nesse tema, né? Estamos iniciando o ano e eu acho que é importante a gente falar sobre o lado difícil das situações difíceis. Mas antes de iniciar esse Café com a Líder, vamos rezar, vamos entregar nossa vida, nossa semana ao Senhor, que é o Rei dos Reis, o dono de todas as situações, que sustenta o universo com as mãos. Bom dia, Mica, bom dia, Thaíris, bom dia, Carlinhos. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando, que o Café com a Líder hoje está muito profundo, muito bacana, vocês vão gostar. Enquanto isso, vamos lá rezar, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Eu dedico essa semana, eu dedico todos os meus dias, eu começo o meu dia já pensando em Deus. Foi sempre assim? Não. Às vezes a gente se distrai, mas que a gente não seja feito as Martas agitadas, que não sejamos mais Martas agitadas e a gente se concentre no que é importante, que é o Senhor nosso Deus e que Ele sustenta o universo. Hoje o Café com a Líder está assim, de óculos, de conjuntivite, mas não tem problema. A gente cumpre nossa missão e é por isso que a gente está aqui. Então, eu quis trazer esse tema porque quando a gente pensa em liderança, a gente pensa as pessoas realmente que querem ser líderes e o que a gente projeta em rede social, quem está de fora assistindo o nosso trabalho acha que é um flow, que é um fluxo, né? Que tudo bem, enfrenta dificuldade, mas nada do outro mundo e às vezes fantasia demais a liderança. Só que existe um lado difícil, muito difícil da liderança e que a gente precisa falar sobre ele, né? E existem muitos livros sobre isso, mas hoje a gente está inspirado no livro do Ben Horowitz, porque realmente é muito sobre essa questão da sobrevivência na liderança e quantos de nós vão começar o ano tendo muitos desafios para trabalhar. Foi por isso que eu quis trazer esse tema, tá? Então, tem momentos em que a gente vive desafios, que não existe um caminho muito claro, não existe uma opção boa, né? Não existe uma receita de bolo, um passo a passo. O que existe são situações complicadas, complexas e que você tem que caminhar, navegar por esses mares turbulentos e alguém tem que liderar essa transição, alguém tem que liderar esses momentos difíceis. Então, é muito importante a gente quebrar essa visão de que a liderança vive desse glamour e que o líder sabe o que fazer a todo momento. E se você que está aí me escutando agora não sabe o que fazer, não sabe como enfrentar sua atual situação, é porque você não é boa o suficiente. Não é isso, tá, gente? É que existe o lado difícil das situações difíceis. E muitas vezes a liderança é sobre isso. Ela é sobre demitir, reestruturar, cortar custos, enfrentar conflitos, sustentar pressão, muita pressão, decidir com dados incompletos. Como isso é difícil, né? Aguentar uma solidão. Essa parte da solidão da liderança é muito marcante, porque tem muitas coisas que até para preservar o time você não pode estar compartilhando. Então, é difícil sustentar esse fardo sozinha, né? Não existe fórmula mágica, tá? O que é que existe? Postura. Anota aí o que eu tô dizendo. Não existe fórmula mágica para enfrentar turbulência, mas existe uma postura. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, não existe um manual para o caos, para a queda, para a instabilidade. O que existe é caráter, clareza e uma capacidade de não fugir. Simplesmente não se
se abstrair das dificuldades, enfrentar de cabeça erguida. E é essa maturidade desse olhar concreto sobre a liderança que a gente pode trabalhar um pouco hoje aqui. Então, liderar não é evitar problemas, é encará-los de frente enquanto eles não crescem, né? Antes que eles cresçam. Porque quando você vai colocando aqueles problemas para debaixo do tapete, pode observar que isso vale para tudo na nossa vida. Se a gente tem uma situação que a gente vai postergando, né, aquela liderança fraca que vai postergando os problemas, só falando o que as pessoas querem ouvir, aquele líder fofo, sabe o líder fofinho, bonzinho? Tenho muito medo das pessoas fofinhas e boazinhas. Tenho muito medo das pessoas fofinhas e boazinhas, porque talvez essa pessoa fofinha e boazinha, ela esteja mais preocupada com o conforto emocional dela do que necessariamente com a responsabilidade que ela carrega ou com o desenvolvimento da sua capacidade como liderar. Então, as empresas, elas normalmente não quebram por grandes problemas. Elas quebram por pequenos problemas que vão sendo evitados. Então, é aquele colaborador desalinhado que ninguém corrige, é aquele processo ruim que ninguém enfrenta, é aquele familiar no negócio, para quem trabalha em empresas familiares, que ninguém quer conversar, é aquele produto que não dá resultado, aquela linha que ninguém encerra. Essa coisa de você ir varrendo o problema, sabe? Vamos varrendo, vamos... O problema ignorado, gente, só que o problema ignorado, ele não desaparece. Bom dia, Kleber, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a Líder de hoje. O problema ignorado, ele não desaparece, ele cresce, ele vai se tornando mais complexo. E nós, empresários, vamos sentindo isso na pele. Existe um outro ponto a respeito da liderança, que decidir sem certeza faz parte do jogo. Como assim, Raíza? Pois é. Bem-vindo ao mundo da liderança vida real, em que às vezes a gente toma decisões sem a gente ter todas as informações na mesa. Ou até tem as informações, mas elas estão incompletas. Ou até ela tem todas as informações ali, mas a curacidade dessas informações não são tão seguras assim. Então você acaba tendo que tomar decisões que definem o seu negócio, mesmo sem ter todos os dados, todos os elementos, todas as cartas na mesa. E você vai ter que conviver com algum grau de risco, você vai ter que conviver com algum grau de incerteza, e é assim que a gente tem que liderar. E é apesar disso que a gente tem que liderar. Se você fica esperando o mundo ideal com todas as respostas, que venha alguém que traga uma formulazinha e você simplesmente siga essa fórmula, deixa eu te dizer uma coisa, você está fadado a fracassar e a ficar pelo meio do caminho. Porque o mundo é dos ousados, o mundo é das pessoas que leem bem cenários, mas conseguem lidar com um certo grau de incerteza e instabilidade, e que com isso faz o jogo acontecer. Então, entra aqui um amadurecimento para todos vocês que lideram pessoas, tá? A liderança não é necessariamente sentir segurança. A gente fica querendo sentir segura, capaz do que está fazendo, segura com todas as informações, com todos os processos, mas por mais madura que seja a empresa que você tem hoje, você não necessariamente vai viver isso na sua liderança em todos os aspectos. A grande sacada é você agir com responsabilidade, apesar desse grau de incerteza. E aí vem um ponto que é crucial para a liderança. O emocional do líder impacta a empresa inteira. Quando eu falo muito por aqui e nas minhas redes sociais, sempre falo sobre a questão emocional, sobre você liderar a si mesmo antes de liderar o negócio, sobre você ter seus pilares de saúde. Quando você fala eu falo muito aqui sobre os meus inegociáveis, não é fricote, não é papo de coach, não é nada disso. É porque o emocional da liderança repercute no emocional da empresa inteira. Então, quando o líder está confuso, a empresa fica confusa. Quando o líder está com medo, a empresa fica com medo, sem direção, trava, dispersa. Então, é importante que a gente entenda que a liderança, toda liderança, ela é, de certa forma, um espelho das pessoas. E quando você enxerga nessa pessoa uma instabilidade emocional, mesmo que por dentro haja um grau de incerteza, de oscilação, mas é diferente a forma como você conduz a sua rotina.
É como se o líder ele fosse a lente com que o time enxerga o mundo. É como se nós fôssemos o termômetro do mundo para os nossos liderados, tá? Então, se o líder está instável, se o líder está inseguro, se o líder está disperso, a tendência é que o time fique nesse formato também. Porque nós somos um espelho, nós somos um termômetro, nós somos uma lente de como enxergar o mundo e as situações. E é por isso que o líder ele precisa investir tanto em si mesmo, ele precisa se autoliderar muito bem. Essa é a primeira habilidade da liderança, você se autoliderar muito bem. Porque você impacta, tá? Você impacta muito mais. E é um trabalho bem difícil o líder cuidar da própria cabeça, né? Porque muitas vezes a gente vai carregando as situações difíceis do dia a dia. Então, pressões invisíveis, às vezes uma autocobrança excessiva, necessidade de ficar provando valor o tempo todo, de se provar, de ser validada externamente. Aquele medo absurdo de errar, como se qualquer trajetória de sucesso que você for observar, tivesse sido uma trajetória isenta de erros, o que não foi, o que é uma ilusão. Então o erro ele faz parte do crescimento, faz parte do progresso, só que a gente não gosta de lidar com ele. Então quando a gente vai criando estômago para lidar com o erro, isso melhora o nosso emocional. Conflitos, muitas vezes a gente tem conflitos no ambiente de trabalho, conflitos familiares, enfim, tudo isso vai minando o negócio. E aí eu acho relevante a gente trabalhar uma ferramenta que é super simples e que vai ajudar muito a você ter clareza sobre essas situações difíceis. Prepara aí esse checklist. Aqui são algumas perguntas. Podem ficar tranquilas que essa live vai ficar gravada no meu feed, tá? E depois a gente vai colocar no YouTube e no Spotify. Se você estiver escutando aí do YouTube, do Spotify, eu sempre trago ferramentas práticas. Por quê? Porque a gente tem que ser mão na massa no dia a dia, né? Então, para quem está assistindo, eu vou fazer algumas perguntas e é bom que vocês anotem e respondam, reflitam, depois volta aqui e responde. A primeira pergunta é: qual é o problema que hoje eu estou evitando de enfrentar? Qual o problema hoje que é grave e que eu estou fugindo dele? Primeira pergunta. Segunda, que conversa eu sei que eu preciso ter, mas eu estou adiando? Quantas situações a gente vai adiando, né? Quantas conversas difíceis a gente vai adiando, né? Seja com o sócio, seja com o colaborador, seja com o fornecedor. Conversas difíceis que a gente vai adiando e que isso vai postergando o enfrentamento dos problemas. Que decisão eu já sei qual é, mas eu simplesmente não tive coragem de executar? A gente já sabe o que precisa fazer. Muitas vezes a gente sabe, só a gente não tem coragem de executar. Porque a execução vai demandar um desconforto e a gente não está disposto a enfrentar esse desconforto. É ou não é? E a quarta pergunta é: se eu não agir, onde é que isso estará daqui a 6 meses? Agora a gente precisa ver o peso da nossa inércia. O peso de ficar parado. E a pergunta mais madura de todas: isso que eu estou fazendo protege o negócio ou está protegendo apenas o meu conforto? Entendeu a responsabilidade do líder na condução do negócio? Às vezes a gente é a pessoa que tem que fazer o jogo acontecer. Só que se a gente está mais preocupada com o nosso conforto emocional do que necessariamente com o que protege o negócio, a gente vai postergando decisões, postergando conversas. E isso vai tendo um peso no negócio. Então, o que eu gostaria de trazer aqui em termos de provocação hoje para o Café com a Líder, para esse momento de início de ano em que a gente tem que enfrentar situações difíceis? Que liderança não é glamour. Liderança não é glamour, é responsabilidade. Responsabilidade não só com o negócio, mas responsabilidade com as vidas confiadas a você, com seus liderados, com seus colaboradores. Porque sim, quando a gente se propõe a ser líder, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se te deram esse cargo é porque você tem responsabilidade com a vida das pessoas. E é um cargo de confiança também. Alguém confiou em você. Alguém está confiando o seu futuro a você. Não só o futuro do negócio, mas o futuro da formação daquelas pessoas. Para pensar se hoje você é o líder que você gostaria de ter. Você se escolheria como chefe. Então não é sobre se sentir pronta, é sobre não fugir. É sobre assumir a responsabilidade. E se você está vivendo uma fase difícil, deixa eu te dizer uma coisa importante.
fases difíceis acontecem para todo mundo, isso não é sinal de fracasso. Pelo contrário, a vida no negócio, ela não é uma vida linear. Ela é uma vida de altos e baixos, como tudo na vida. E todos esses baixos, todas essas situações de turbulência, elas vêm para nos ensinar algo. Pensa que toda tribulação é um presente para que você evolua em alguma coisa e suba o degrau do jogo. Não é sinal de fracasso. É sinal de que você tem uma grande oportunidade nas mãos para evoluir, se você tomar esse protagonismo para si. Entender que não é questão de capacidade, é uma questão principalmente de postura. Postura. E se você é empresária, sucessora de negócio familiar, está entrando numa fase mais complexa, com dilemas, com conflitos, com muitas mudanças, está enfrentando situações difíceis, decisões difíceis, que está sentindo mais peso, mais responsabilidade, eu tenho uma grande oportunidade para você, que é a mentoria que eu desenvolvi, focada em mulheres de empresas familiares, que é a mentoria Potência Sucessora. Um ambiente onde a gente aprende muito, onde a gente troca muito, e eu acompanho vocês em todo esse processo. Então, para você se estruturar tanto por dentro quanto por fora, nas relações familiares, nas relações profissionais, é toda uma construção que a gente faz juntas, eu e você. Tá? Então, se você se interessa por esse projeto, se é algo que vem tocando seu coração, você sente essa necessidade, esse apoio, então fala comigo no direct, que eu te encaminho para o meu time e a gente começa esse trabalho que é muito legal, tem gerado bons resultados, tá bom? E a todos vocês que estão por aqui, eu quero desejar uma excelente semana, uma semana de muitos projetos, de muitas realizações, de muita coragem, né? Vamos ter coragem, vamos dar o primeiro passo, vamos enfrentar as situações difíceis e manter principalmente a postura sobre elas, tá bom? Fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Café com a Líder. Até mais!